Como gostar de ler? Vamos deixar uma coisa clara: a melhora da leitura e da compreensão só ocorre quando a atividade de ler deixa de ser vista como uma obrigação. Infelizmente, na maior parte dos casos, a falta de interesse é causada justamente por aquela que deveria nos fazer gostar de ler, a escola. Acontece que o sistema de ensino pelo qual você e eu passamos é baseado em um modelo com mais de 70 anos, e por mais incrível que pareça, ainda ensinam a ler e indicam os mesmos livros da época dos nossos avós e dos nossos pais. Se quando criança, no tempo de escola, você teve que ler Dom Casmurro de Machado de Assis, O Cortiço de Aloísio Azevedo, Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, A Moreninha de Joaquim Manuel Macedo, entre outros clássicos da literatura brasileira, o mais provável é que a sua experiência lendo esses livros não tenha sido boa. Veja bem, esses livros são obras maravilhosas, o problema é que eles não foram escritos para crianças. Eles foram escritos em uma época totalmente diferente, para um público mais maduro, e com uma linguagem propositalmente mais complexa e sofisticada. Conheço muitas pessoas que até hoje não gostam de ler por causa das primeiras experiências com esses livros na época da escola. Ou seja, não é que as pessoas não gostem de ler. O que acontece é que elas não tiveram uma boa experiência com as primeiras leituras no tempo de escola, e isso acabou criando uma certa resistência à leitura. E ao contrário do que muitos pensam, para se tornar um leitor melhor não basta apenas ler mais, é preciso querer ler. É preciso criar o interesse, ou voltar a se interessar pela leitura. Por falar nisso, é importante entender que leitor não é aquele que sabe ler, e sim, aquele que gosta de ler. Aqui cabe uma distinção entre alfabetizados e leitores. Enquanto as pessoas alfabetizadas apenas decodificam, ou traduzem os símbolos de uma página e leem o que foi escrito nela, os leitores buscam compreender o contexto geral do conteúdo e não apenas o significado independente de cada palavra. As dificuldades de compreensão que citamos antes estão diretamente ligadas à falta de prática e interesse pela leitura. E não existe outro caminho para se tornar um leitor pleno, que não seja desenvolvendo o gosto pela leitura. Mas como podemos desenvolver esse gosto pela leitura de que tanto estamos falando? Bem, para começar, eu preciso dizer que acho difícil que você simplesmente não goste de ler. Na verdade, o que eu acredito é que você ainda não encontrou um gênero, um autor ou estilo do qual goste, ou que tenha despertado seu interesse. Por isso o primeiro passo para você começar, ou voltar a gostar de ler é, começar a ler algo simples, que seja fácil de ler e compreender. Esqueça os clássicos e procure algo que seja interessante para você, que seja breve e escrito da forma mais clara possível. Isso vai permitir que você leia com mais facilidade e desenvolva um bom ritmo. Vamos falar sobre ritmo de leitura mais adiante. A ideia aqui é que você encontre o seu livro. Aquele livro que prenda sua atenção e desperte em você o desejo de continuar lendo. Todos nós temos um livro assim. O que acontece é que alguns ainda não encontraram, e outros nem começaram a procurar. Você não precisa começar da forma mais difícil, você pode simplesmente começar fazendo como se faz com qualquer outra coisa na vida. Do mais simples ao mais difícil. Aliás, foi assim que todos nós aprendemos a ler, não é verdade? Então, resumindo, para ler e compreender melhor você precisa encarar a leitura de uma forma positiva, e desenvolver o interesse e o gosto pela leitura. Esse é o caminho para se tornar um bom leitor.